Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu gostaria desde já de saudar a todos os amados com a paz do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, essa paz que ela excede todo o entendimento humano, amém? Eu estou aqui nesse momento para compartilhar com meus amados, também já para agradecer a cada um de vocês que estão ali se inscrevendo no canal. Lembrando que a gente criou o canal ali no YouTube com o propósito de trazer a palavra de Deus, amém? A palavra que transforma, essa palavra que é vida, essa palavra a qual o salmista Davi ele chega a dizer que é lâmpada para os meus pés, essa palavra é luz para o nosso caminho. E estou aqui para compartilhar com meus amados a palavra de Deus, amém? Independente da sua religião, naquilo que você acredita ou deixa de acreditar, a palavra de Deus ela é imutável, amém? É uma palavra a qual, disse Jesus, nem só de pão iria viver a humanidade, mas de toda a palavra. Porque a palavra de Deus ela é água que purifica, amém? Ela é pão que nos alimenta. O salmista Davi chega a dizer que ela é a lâmpada para que nós não venhamos caminhar nas trevas, amém? E ela é luz para nos iluminar na caminhada espiritual. Eu gostaria de convidar você que está participando nesse momento, está ouvindo essa pequena participação aqui da parte de Deus, amém? Pequeno momento, mas em grande palavra, porque a palavra de Deus, ela sempre cabe em muitos lugares, amém? E o melhor de tudo, amados, é que o próprio Senhor disse que ela não volta vazia. Em tudo ela traz para a nossa vida, amém? Gostaria desde já de convidar você a fazer uma reflexão comigo no livro de Salmo de número 71, amém? Diz assim a palavra de Deus, aonde Davi confia em Deus, amém? Eu queria que você focasse nessa palavra, querido. Desde já o título dessa palavra é: em quem eu ou você tem confiado? Em quem temos depositado a nossa confiança? Uns confiam em carros, a própria Bíblia diz, outros em cavalos, mas o homem de Deus disse, mas eu confio no Senhor que fez os céus e a terra, amém? Então, desde já eu quero compartilhar com você essa palavra para a glória de Deus e dizer para você que você e eu somos muito importantes para Deus, amém, queridos? Deus tem uma grande obra na nossa vida, independente do que nós viemos a passar, das perseguições, das aflições, das lutas. Entenda uma coisa, querido. O próprio Jesus, ele chegou a dizer que no mundo tereis aflições. Não pense eu ou não pense você que andar com Deus é fácil, que não é. Para andar com Deus, nós temos que estar disposto a renunciar muitas das coisas que quer nos roubar da presença de Deus. E muitas das vezes, amado, é uma amizade, é um parente, é algo que quer preencher todo o nosso tempo, é a rede social, que é a moda de hoje, né? É tudo aquilo que quer preencher o nosso tempo. Lembre-se que o mandamento do Senhor é amar ao Senhor teu Deus sobre quê? Sobre todas as coisas. Então nós jamais podemos, amado, deixar que as coisas seculares que estão em nossa volta, ela venha roubar o tempo de Deus da nossa vida. O tempo de nós nos edificarmos na presença de Deus, assim como Jesus fazia. Se você for ver na palavra de Deus, Jesus sempre estava se retirando ali à parte. Para quê? A Bíblia diz? Para orar, querido. Para falar com Deus, para renovar as suas forças, para recarregar as suas baterias. E muitas das vezes a gente não faz isso, amado. Sabe quando é que a gente quer lembrar de Deus? É quando aparentemente está tudo perdido aos nossos olhos. É quando estamos na adversidade, é quando estamos na dificuldade, é como muitas das vezes estamos enfermos, né? E mesmo assim tem alguns que ainda nem assim conseguem lembrar, conseguem ser humilde ao ponto de dizer, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Sei que eu sou falho, sei que eu sou pecador, Senhor, mas eu preciso de Ti, Senhor. Não me lança fora, não me deixa amíngua, desamparado, mas me coloca de pé, me restaura, me levanta, me dá uma outra oportunidade. Porque, amado, Deus vê, Deus sabe de todas as coisas, mas entenda uma coisa, Deus jamais vai intervir
naquilo que eu e você não queremos que ele intervenha. Amém? Então vamos refletir um pouco aqui na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Salmo 71. Disse Davi: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Continuando, diz assim: deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Versículo 4 do Salmo 71 diz assim: livra-me, Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha juventude. Por ti tenho subsistido desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Verso 7. Ele diz: sou como um opróbio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Versículo 9 diz assim: não me rejeites no tempo da velhice, e não me desampare quando se for acabando as minhas forças. Amém, queridos? Só até aqui, amado, amém? Salmo 71, do versículo 1 até o versículo 9. Amém, amados? Vamos refletir um pouco nessa palavra, amém? Olha, vamos aqui no versículo 1. Aqui o salmista Davi, amados, ele está orando, ele está clamando, ele está falando com o Deus que pode todas as coisas. Aqui ele está elevando a sua voz ao Senhor e fazendo menção lá de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Quando o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes a qual tu não sabes. Aqui, amado, Davi, além de estar clamando, ele estava reconhecendo a grandeza de Deus. Ele estava reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Aqui ele chega a dizer no versículo 1 o seguinte, preste atenção. Ele diz: em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Aí aqui Deus já fala comigo e contigo, amado. Em quem nós temos confiado? Davi deixa bem claro: Senhor, eu confio em ti. Deus, eu não tenho nenhuma outra fortaleza, Senhor. Tu bem conheces a minha mente e o meu coração e sabe que eu só tenho a ti a quem clamar. Que a minha confiança está em ti, que o meu socorro é o Senhor. E aqui eu te pergunto nessa noite: quem você tem confiado, amado? Você já parou para pensar? Você já parou para se refletir intimamente? Você já parou para olhar no momento de aflição o que é que você tem feito? A quem você tem clamado? Por quem você tem chamado? A quem você tem buscado? A palavra de Deus deixa bem claro quando o Senhor diz: clama a mim que eu te responderei. Anunciar-te-ei eu coisas grandes. Amado, Deus tem coisa grande na minha vida, querido. Deus tem coisa grande na tua vida. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante mais do que qualquer espada afiada de 2 gumes. A Bíblia revela que ela é apta para discernir os pensamentos, a intenção do meu e do teu coração, amado. Mas entenda uma coisa, querido. Deus está esperando eu e você entrar na sua presença e falar com Ele. Deus não vai intervir no meu arbítrio e no teu arbítrio. Jamais, amado. Deus sabe o que está passando, sabe. Deus está vendo, está. Mas e aí? Deus não vai interferir. Mas Ele diz na sua palavra: aquele que me pede, recebe. Aquele que bate na minha porta, através da oração, a porta se abre. Aquele que me busca, crendo que eu sou Deus suficiente na sua vida, esse vai me encontrar. Amém? E aqui, amado,
Davi expressa para Deus: Senhor, eu confio em ti, Senhor. Eu sei que tu está me contemplando, eu sei que tu está me vendo, eu sei que, por mais que o Senhor esteja em silêncio, mas os teus olhos são como chama de fogo, nada escapa do teu olhar, Senhor. A tua palavra diz que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o teu ouvido está agravado para que não possa me ouvir, Senhor. É por isso que eu estou aqui, trazendo a memória, refletindo diante do Senhor, dizendo: em ti confio, Senhor. E eu te peço, não deixa que eu seja confundido, meu Pai. Confundido pelo meu coração, querido. Entenda uma coisa, a própria palavra diz que o nosso coração, o coração do homem, o coração do ser humano, ele é mais enganoso do que todas as coisas. Por isso que a palavra chega a dizer que maldito o homem que confia no outro e faz da sua carne o braço forte, querido. Mas que nós viemos confiar no Senhor, na sua palavra, na sua instrução, na sua direção, porque Ele é Deus, amado. Não pense você que Deus te esqueceu, que Deus não te esqueceu, querido. Não pense você porque está passando por uma aflição, por uma adversidade, por um desemprego, por uma enfermidade, que Deus fechou os olhos para você, que Deus não fechou, amado. Entenda uma coisa, se Deus desse as costas para nós algum instante, o diabo nos destruía em fração de segundos, amado. Porque o inimigo das nossas almas, ele nos detesta. O diabo, se ele pudesse, ele lançava toda a humanidade no inferno, querido. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Porque Deus deu o que tinha de melhor por mim e por você. Não foi por ele, pelo diabo. Foi por mim e por você, querido. Então você acha que se eu e você não tivesse valor algum, Deus teria assistido todo o sofrimento com o seu filho em vão? Foi não, meu amado. Não limite Deus à sua diversidade, amém? Que nós não venhamos limitar Deus às nossas aflições, à nossa luta do dia a dia, a dificuldade que chegamos a passar, que não é nada comparado ao que Jesus passou. Mas infelizmente, amado, por não lermos a palavra, por não confiarmos em Deus, por não termos o entendimento, muitas das vezes a gente quer, como é que eu posso dizer? A gente quer limitar Deus às situações que estamos vivendo. Nós vemos na Bíblia várias partes, várias passagens onde Jesus chega ali e traz bonança, e traz paz, e traz alegria, e traz libertação, e traz milagre. Mesmo quando tudo parecia ter chegado ao fim, não havia a menor esperança de ser feliz. Aí Jesus chega e mostra que tudo pertence a Ele, querido. Tudo está no controle dEle. Porque a palavra diz, tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, meu amado. Entenda isso. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo. A Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai. O nome dele é o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Aí eu digo a você algo. Você acha que existe para Deus algo mais importante? Preste atenção. Você acha que existe para Deus algo mais precioso, algo mais importante do que eu e você? Tem não, querido. O mar, por mais belo que nós achamos, não tem tanto valor como eu e você não, amado. Sabe por quê? Porque nós somos o sacrifício de Cristo. Nós somos o que levou Jesus ali no madeiro. Foi por mim e por você que Deus doou o seu único filho, em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não se perca, não vá para o inferno, não seja condenado, mas tenha com Deus uma eternidade para sempre na glória, querido. E a promessa de Deus para mim e para você, João 14 diz, Jesus deixou bem claro, eis que eu vou para o Pai. E se eu for para o meu Pai, eu irei preparar morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele não limitou, querido. Ele não disse que era 100 moradas, 200, 1000, 10 mil. Ele disse, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou eu preparar-vos lugar. Para quê, Jesus? Talvez alguém tivesse dito, Jesus, tu vai preparar morada para quê?
E ele respondeu, para que aonde eu esteja, preste atenção, qual é a vontade de Deus para conosco? Para que aonde eu esteja, vós estejais também. Dá para você perceber o peso, amado? Ele se preocupou aonde nós iríamos passar a nossa eternidade, querido. Na sua presença. Amém? Na presença dele. Na presença dele. E aqui o salmista diz assim, livra-me na tua justiça e faz-me escapar, Senhor. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Amados, a palavra de Deus diz que um coração aquebrantado, uma pessoa humilde, que chega diante de Deus reconhecendo as suas falhas. Senhor, eu pequei, Senhor, eu falhei. Deus, ó, tu me conheces, tu sabe qual é o meu defeito, tu sabe o que eu já cheguei a fazer, a praticar. Mas Deus me ajuda. Senhor, me tira dessa situação. Deus, eu não quero mais ser essa pessoa. Senhor, ser minha justiça, ser a minha fortaleza. Senhor, ser o meu socorro. Não deixa, meu Pai, que as minhas falhas venham me destruir. Não deixa que eu venha perecer, Senhor. Mas muda a minha história. Deus, que eu possa vivenciar a tua palavra, as tuas promessas na minha vida. Amado, Deus é fiel, querido. Se eu clamar, se eu pedir, se eu bater na porta dele, ele vai abrir, amado. Deus não está morto, entenda isso. Deus não está morto, ele está vivo. E ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha para aqueles que nele confia. Em quem você tem confiado? Em quem nós temos esperado? Nós vemos aqui o exemplo de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou um pecado terrível, irmão. Ele maquinou no seu íntimo a morte de um homem para ficar com a esposa dele. Você pensa que Deus não assistiu tudo aquilo, não? Deus viu quando ele pensou, Deus viu como ele projetou, Deus viu quando ele estava ali fazendo a carta para entregar para o próprio que ia ser morto, para entregar na frente do exército e ficar ele na frente para poder ser destruído. Amado, tudo Deus vê. Não se engane, querido. A Bíblia diz que nada está oculto, tudo é revelado diante de Deus. Mas sabe o que chama a atenção nessa parte? Não foi nem o pecado de Davi, não, irmão. Porque pecado todos temos. O próprio Jesus disse, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas a diferença é que nós não venhamos ter prazer no pecado. Davi pecou, irmão? Pecou. Foi condenado? Foi não. Agora por quê? Porque ele reconheceu diante de Deus, se humilhou e o pecado dele foi perdoado, querido. Ele teve as suas consequências, mas o perdão ele recebeu. Ele pagou a consequência do seu pecado. Porque não entenda uma coisa, não pense eu e você que vamos pecar e não vai ter consequência não, que vai, querido. Deus ama o pecador, ama. Deus ama o homicida, ama. Deus ama o fornicário, ama. Deus ama o prostituto, ama. Deus ama o homossexual, ama. Deus ama toda a humanidade, ama. Mas a Bíblia diz que Deus não comunga, Deus não compartilha, Deus não tem parte com os nossos pecados. Porque o pecado ele fere a santidade de Deus. E se Deus quisesse que nós vivêssemos no pecado, ele não teria dado o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viesse ter a vida eterna, porque esse filho foi para a cruz, derramou o seu sangue para nos remir da nossa natureza pecaminosa, do pecado que entrou através de Adão, que trouxe a natureza ruim para mim e para você, que trouxe sobre nós o peso da condenação eterna. Mas a Bíblia nos garante que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Se eu e você tivermos humildade o suficiente para chegar diante de Deus e reconhecer que somos falhos, que pecamos, que falhamos e abandonarmos o ato, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa e abandona, alcançará misericórdia. Amém, queridos? Aqui o salmista diz, Senhor, livra-me na tua justiça. No versículo 2 do Salmo 71.
livra-me na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim, Senhor, e salva-me. Amado, isso é tremendo. A Bíblia chega a dizer que o ouvido do Senhor não está ferido, não está tampado, não está gravado, para que não possa nos ouvir. Por isso que Davi orou, amado, porque ele sabia que Deus pode ouvir. Deus pode me ouvir, Deus pode te ouvir, meu amado. Dobra o teu joelho. Tá difícil? Ore. Tá complicado? Ore. Tá angustiado? Clame, se humilhe, ore, dobra o teu joelho, fala com Deus, conta para Ele assim como você está me ouvindo. Conta, Deus, ó, eu estou passando isso, Deus, eu sofri tudo isso, Deus, tu está vendo, eu fui injustiçado. Senhor, levantaram falso testemunho, Deus quer ouvir da minha boca e da tua boca, querido. Ah, mas Deus sabe, mas a Bíblia diz que quando nós confessamos com a nossa boca, estamos reconhecendo que Ele é, que nós não somos, que Ele pode e que nós não podemos. O que é que custa eu e você dobrar o joelho e se humilhar diante de Deus? Se o próprio Jesus fez isso, amado. Deu exemplo para mim e para você. Entenda uma coisa, o orgulho que muitas das vezes a gente quer carregar só nos traz problema, só nos traz consequências, só nos impede de alcançar a vitória. Ser humilde, amados, não é ser uma pessoa sem valor, não, querido. Porque o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. Ou seja, o Senhor lavou os pés do servo. Não era para ser o contrário? O servo lavar os pés do Senhor? E por que que o Senhor lavou os pés do servo? Para dar exemplo de humildade. Não adianta eu e você dizer que somos de Deus, que amamos a Deus, que eu tenho um Deus desde quando eu nasci e não tenho humildade. Não saber perdoar aquele que te ofende, aquele que te fere. Que Deus é esse que eu e você professamos que carregamos? O que adianta estar na igreja? O que adianta carregar a Bíblia se na hora de praticar não pratica? Entenda uma coisa, querido. Deus não está procurando artista. Deus não está procurando pessoas famosas, pessoas que falem bonito, que cante bem, que tenham uma oratória bonita, não, querido. Deus está procurando pessoas humildes, que Ele chega a dizer, misericórdia eu quero e não sacrifício. Que adianta sacrificar e não obedecer? Se a palavra diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Aqui o salmista, no versículo 3, ele diz assim, Senhor, sê tu a minha habitação. Amém? A minha habitação forte, a qual posso o quê? Posso eu recorrer quando? Uma vez? Não. Duas? Não. 3 vezes? Não. Recorrer continuamente. Sabe o que é uma coisa continuamente? É contínuo, irmão. É todo dia. Amém? É entrar na presença de Deus. É orar, é se humilhar, é agradecer, é ser uma pessoa grata. Porque Deus é fiel. Porque você está na terra. Olha aí essa pandemia. Olha quantas 1000 pessoas não desceu à sepultura e você está aqui ouvindo essa pregação, ouvindo essa ministração dessa palavra. Meu irmão, você já parou para pensar que se você está aqui ainda é porque Deus tem algo na tua vida? Se você não tivesse valor nenhum, você já estava enterrado. A palavra diz que nós só iremos viver até enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Porque quando ela se cumprir, Deus nos recolhe. Seja de Covid, seja de acidente, seja de bala, não importa. Entenda uma coisa, há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Há tempo de plantar. Eclesiastes está escrito. Há tempo de colher. Há tempo de nascer e tem tempo de eu e você morrer, que nós queira ou não, nós vamos morrer. Mas morrer não é o fim, querido. Morrer é o começo. Começo de quê? Começo da verdadeira vida. Da vida que não acaba. A vida eterna. O próprio Jesus chega a dizer aqui na sua palavra que iremos lá no céu ser como anjos, semelhante aos anjos, querido. E vamos passar o dia inteiro em adoração, servindo a Deus, trabalhando no seu reino, para a glória do seu nome. Com uma liderança que é o próprio Deus. A Bíblia chega a dizer que aqueles que conseguirem se salvar
vai assentar-se numa grande mesa celestial e participar de um grande banquete, a qual Jesus prometeu na última ceia, que a próxima vez que estivesse ceando com ele seria na glória. E a Bíblia diz que quem vencer vai sentar na mesa com Isaac, Abraão e Jacó. Aí eu te pergunto, você quer ser uma dessas pessoas? Você quer ser um vencedor? Você quer ser um dos tais que vai estar naquele grande dia na presença de Deus? E o melhor, querido, entenda o que eu vou dizer para você aqui, ó. Tem gente que se chegar uma celebridade na sua casa, ele fica se achando. Se chegar uma autoridade, o prefeito ou o presidente, ele já se acha grande coisa. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que naquele grande dia, o próprio Jesus vai nos servir pessoalmente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós vamos ver face a face o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a qual a Bíblia diz que muitos profetas quiseram contemplar o nascimento do Messias, mas não chegaram a viver o suficiente para aquilo. Mas naquele dia, se eu e você herdar a vida eterna, herdar a salvação, que não depende de Deus, viu? Escuta o que eu estou lhe dizendo. Eu morar no céu não depende de Deus. Deus já fez a sua parte. Deu o seu filho para perdão dos meus pecados. Agora ele diz, vinde a mim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, você que está cansado. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregado, e eu tenho o poder para te aliviar, tirar o fardo, que é pesado, colocar o meu suave, leve. Aprender de mim, porque eu sou manso. Eu sou humilde de coração, disse Jesus. E ele confirma a salvação quando ele diz, e acharei descanso para a tua alma. Amado, aqui ele está confirmando que quando nós buscarmos a ele, tivermos na sua presença, que nós partirmos dessa terra, iremos ter o descanso para nossas almas. O que você quer mais? Aqui nós podemos ter aflições, aqui nós podemos se atribular porque tem um aluguel, porque tem a água, tem a luz, tem o agiota, muitas das vezes tem o galego na porta, mas entenda uma coisa, a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, está escrito que lá no céu não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver ranger de dente, porque as coisas velhas ficou para trás. Lá no céu tudo é novidade, amado. É paz, é gozo, é alegria eterna para sempre. Para sempre, entenda isso. Nós vimos o exemplo na Bíblia de um homem ladrão que estava pregado na cruz ao lado de Jesus. E ele foi humilde para olhar para o companheiro dele e dizer assim, rapaz, nós estamos aqui porque nós estamos pagando pelo erro. E olhou para Jesus e disse assim, ei, Senhor. Amado, ele reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Ele disse, Senhor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Primeiro, ele confessou o seu pecado e disse que estava pagando pelo erro. Segundo, ele fez o que está em Romanos 10 e 9. Se com a tua boca tu me confessar na terra e crer no teu coração, tu serás salvo. E ele disse, Senhor, lembra de mim? E Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Você ainda tem dúvida da salvação? Você ainda tem dúvida que tem céu? Você ainda tem dúvida que tem inferno? Muito diz, o inferno é aqui. Meu amigo, se o inferno fosse aqui, um bocado de gente queria ficar no inferno. Pode ter certeza. Mas não é não, amado, viu? Inferno é lugar ruim. Pode perguntar a pior pessoa da terra se ela quer ir para o inferno. Ela pode ser a pior escória do mundo, na visão dos outros. Mas ela vai dizer, não, eu quero ir para o céu. Porque ela tem uma noção de que inferno é coisa ruim. E biblicamente a Bíblia diz que é um lago de fogo que nunca se apaga. Onde tem um bicho que nunca morre. E ele vai ficar consumindo diariamente, diretamente, a carne da pessoa sofrendo. Sabe o que é pior? A Bíblia fala que a pessoa que vai chegar a estar lá, ela vai estar consciente. Ela vai estar sabendo que teve a oportunidade, ouviu falar Jesus te ama e zombou. Ouviu muitas das vezes o crente pregar e disse assim, ei, Jesus está aqui, Jesus te ama.
A Bíblia diz que quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas, eu estou presente. Ele, que besteira de negócio de Jesus, de crente, que conversa é essa? E quando estiver lá, vai estar dizendo, ai meu Deus, me ajuda, Senhor, me dá outra oportunidade. E a Bíblia diz o quê? É tarde. Amado, depois que a Bíblia diz assim, ó, é dado a vós o direito de morrer uma só vez. Depois disso segue o juízo. Não adianta oração, não adianta choro, não adianta missa, não adianta vela, não adianta mais nada. Morreu, você vai lucrar o que você plantou quando estava vivo. A Bíblia está dizendo, mas nós vemos o exemplo do rico e do Lázaro. Está na Bíblia. A Bíblia traz o exemplo de 2 homens, um que viveu gozando de tudo que pôde nessa terra e um que só teve os males, só teve a miséria aparentemente aos olhos dos homens, mas tinha o temor de Deus, tinha um coração voltado para Deus. Já o outro gozou de tudo que a vida pôde oferecer, mas se esqueceu de Deus, querido. Em Apocalipse diz que serão lançados no inferno todos os que se esquecem de Deus. Os homicídios, os fornicários, os prostitutos, todos os que se esqueceram de Deus, os idólatras, os feiticeiros. Mas só vai se quiser, porque o sangue de Jesus tem poder para te arrancar das mãos do diabo, para